fala agora para vocês das análises genômicas que têm sido amplamente utilizadas para o melhoramento dos rebanhos em todo o mundo. Nesse momento, uma parceria entre a Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Gado de Corte, Associação Brasileira dos Criadores de Canchim e o programa Embrapa GenePlus vai render a primeira avaliação genética genômica da raça Canchim. Quem fala a respeito desse assunto comigo é o Mauri Dorta, coordenador de raças taurinas e compostas do programa Embrapa GenePlus, que já está aqui do meu lado. Mauri, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor, ao canal do Boi. Eu já começo te perguntando aí há quanto tempo vocês estão trabalhando com o desenvolvimento da raça. Obrigado, eu que agradeço em nome do programa GenePlus. Olha, a gente já trabalha com canchim há mais de 20 anos. É um trabalho que iniciou nos anos 2000, fazendo avaliação genética, fazendo trabalho de melhoramento, de seleção e melhoramento genético na raça canchim. Já desde sempre uma parceria muito forte com a Associação dos Criadores de Canchim e também com outras instituições. É sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje, né? Opa, maravilha. Bom, olha só, e nesse momento, ao entrar aí para o grupo das raças com avaliação genômica, a Canchim dá um salto de qualidade e confiabilidade nas JIPs, favorecendo ao selecionador e a pecuária de corte por meio aí do cruzamento industrial. É realmente isso que está acontecendo? Queria que você comentasse para a gente. Veja bem, a avaliação genética tradicional, ela traz uma informação, né, para o selecionador, para o criador, ela traz uma informação para que ele possa tomar a decisão, escolher animais para o melhoramento, caminhando para o melhoramento, para aperfeiçoar as características que são de interesse econômico na raça. Essa avaliação genética é uma ferramenta, né, para isso, para o melhoramento genético. E a genômica, ela veio para melhorar a confiabilidade dessa ferramenta. Então, ela aumenta, ela melhora a precisão dessa informação que o criador tem à disposição para fazer melhoramento. Portanto, ele passa a acertar mais. E acertando mais, o melhoramento genético da raça e do rebanho que ele está trabalhando caminha mais rápido. E quando isso acontece, toda a cadeia se beneficia disso, né? O criador, primeiramente, porque ele tem animais melhores a cada ano, de uma forma mais rápida, ele consegue aperfeiçoar de uma forma mais eficiente as características que ele tem interesse em aperfeiçoar mais, seja a área de ouro de lombo, seja espessura de gordura, e isso vai sendo transmitido para a raça, e, em consequência, para os criadores que utilizam dessa raça para o cruzamento industrial. Porque essa é a finalidade final, né, de uma raça taurina composta como é o canchim. É produzir cruzamento industrial. Seja por touro com monta natural a campo, né, que essa é a principal função do canchim, ou mesmo com inseminação. Então, quando os criadores melhoram seus rebanhos e esses rebanhos melhoram a raça, o usuário final, que é o usuário do cruzamento industrial, está utilizando uma genética melhor para produzir um cruzamento industrial melhor. Então, e aí que a genômica entra, aí que é o salto de qualidade que a gente dá na seleção com a genômica. A genômica vem para melhorar a confiança, a confiabilidade dessa informação que o selecionador lá no início está usando para melhorar os seus animais e a cadeia toda se beneficia disso. O que a gente pode falar das habilidades do canchim? O canchim, bom, primeiro que o canchim tem uma marca muito significativa, que o canchim foi desenvolvido no Brasil pela Embrapa, né? Isso por si só já é uma história importante para o canchim. Os trabalhos de formação do canchim iniciaram desde a década de 40 na Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos. Então, o canchim é uma raça sintética, é originário, né, ele tem 5/8 na sua composição da raça charolesa e 3/8 de origem zebuína. Então, o objetivo era que você tivesse um animal com desempenho, com potencial de produção, com ganho de peso, mas também com a rusticidade, com a adaptação do zebu. Essa foi a história da criação do canchim. Isso lá na década de 40, lá atrás. O primeiro 5/8 charolês zebu nasceu em 1953. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente já 70 anos de seleção, né, de multiplicação e de seleção de trabalho, aperfeiçoando essas características de interesse, melhorando as deficiências, para que se tenha hoje, de fato, um touro canchim que a gente pode garantir que a raça e que os criadores e quem faz melhoramento genético do canchim
pode bater no peito e dizer, esse touro aqui consegue trabalhar em qualquer região do país, a pasto e com sucesso. Com sucesso, a gente quer dizer, vai emprenhar bem as fêmeas, esse touro vai ter longevidade, vai ter eficiência de cobertura, então vai ter prenhez. E depois, quando o bezerro nascer, se desenvolver, fase de desmama, fase de sobreano, ele vai efetivamente ter um diferencial de produção. Porque é isso que conta, né? É isso que conta no cruzamento. O criador que faz cruzamento industrial, ele faz cruzamento industrial para ganhar mais, para ter dinheiro. E se uma raça, para ter mais dinheiro, né? Para ter um adicional. E se uma raça que tem a filosofia de proporcionar o cruzamento industrial não oferecer isso, então a missão não foi cumprida. E do Canchinha a gente pode esperar isso, e pode esperar isso tudo não por acaso, exatamente pelo que eu estou te dizendo, por esse trabalho, primeiro pela origem, né, do Canchinha, de ter sido fundamentado em trabalhos de pesquisa, e porque, de fato, os criadores e a raça fazem um trabalho de seleção e melhoramento genético bastante consistente há muitos anos. A gente pode dizer, então, de uma maneira muito simples, que é uma raça que paga a conta. É uma raça que paga a conta, é uma raça que entrega o que promete, né? A gente sabe que todas as raças sempre prometem alguma coisa. O Canchinha, quando diz que tem um touro que consegue cobrir a campo com eficiência e que consegue agregar em diferencial de produção, ele entrega isso. Olha só, outra coisa importante é a aproximação entre as unidades da Embrapa com a BCC-AN, né, que tem sido estratégica para esse aprimoramento da disseminação da raça pelo Brasil, não é não? Sozinho, eu costumo dizer, essa frase não é minha, mas eu costumo repeti-la, sozinho a gente não faz nada, né? E a gente sempre tem que procurar parceiros e instituições que falem a mesma língua, e mais importante do que falar a mesma língua é trabalhar com o mesmo objetivo. E quando a gente pega essas instituições que foram mencionadas, a Embrapa Pecuária Sudeste, a Embrapa Gado de Corte, a Associação Brasileira dos Criadores e o Programa Embrapa Gene Plus, está todo mundo olhando para o mesmo lado, e esse mesmo lado é o melhoramento genético da raça. Então é por isso que a coisa caminha, é por isso que a gente consegue fazer a coisa acontecer. Porque a gente tem instituições, porque a gente tem pessoas sérias e focadas nisso. E aí, de fato, porque não é fácil. A avaliação genômica, ela demanda tempo, ela demanda investimento. Esse é um trabalho que se iniciou há mais de 10 anos, né? A partir das provas, das PECAD, das provas Canchinha de avaliação de desempenho coordenadas pelo programa Embrapa Gene Plus. Então, avaliando animais, mais do que avaliando, genotipando esses animais, e genotipar envolve recurso, envolve investimento. Então, era preciso que a gente tivesse a informação de qualidade, né, desses animais avaliados, que esses animais fossem genotipados e construindo esse banco de dados, né, através das parcerias, através de trabalhos de pesquisa realizados na Embrapa Gado de Corte, na Embrapa de São Carlos. Então foi assim que aconteceu. Isso é um trabalho de longa data e que agora a gente consegue reunir tudo isso, reunir todo esse esforço, reunir todas essas informações e entregar para o selecionador de Canchinha uma ferramenta melhor, uma ferramenta com uma confiabilidade maior. Não que o que se houvesse antes era ruim, pelo contrário, a avaliação genética do Canchinha sempre foi muito consistente, mas o nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho é buscar melhorar cada vez mais isso. E é o que a gente consegue fazer agora. E tem demanda nova chegando para esse novo momento? Como que estão as pesquisas envolvendo toda essa questão do Canchinha? O trabalho de melhoramento genético e de pesquisa, inclusive, ele não para, ele é constante. Se a gente se acomodar, a gente fica para trás. Então, sim, a gente sempre tem que evoluir, sempre tem que procurar fazer mais provas, genotipar mais animais. Veja, a gente fez nessa construção dessa avaliação genética genômica, teve um trabalho de buscar quais eram os touros mais influentes da raça e que, portanto, eram touros-chave de serem genotipados. Uma boa parte deles a gente conseguiu. Ainda falta um pouco, então a gente tem que buscar correr atrás disso. Então, é um trabalho contínuo, é um esforço contínuo para procurar melhorar cada vez mais. Agora, Mauri, como que foi esse processo para vocês começarem a fazer esse novo trabalho junto com a raça, a identificar esses pontos importantes como as habilidades? Como que vocês foram desenvolvendo tudo isso? Isso acaba ocorrendo naturalmente em função
eu falei, são mais de 20 anos de trabalho com o Kanchim, né? Então, a gente conhece, o programa Embrapa Gene Plus conhece os criadores, conhece bem a raça, conhece as demandas dos criadores, mas também não menos importante, as demandas que o mercado tem, né? O mercado consumidor tem para com a raça Kanchim. Falo isso para citar um exemplo. Nós conseguimos, com a inclusão da genômica, nós conseguimos introduzir duas novas características muito importantes para a raça. E quando eu digo para a raça, também eu estou falando dos consumidores da raça. Essas duas características são as área de ouro de lombo e espessura de gordura subcutâneas medidas por ultrassonografia. Essas características elas não estavam na avaliação genética anterior. Então, o criador não tinha DEP, diferença esperada na progenie, dos animais para essas duas características. E são duas características muito importantes para o mercado, né, para o selecionador, e é importante para o selecionador porque é importante para o mercado consumidor. Você ter uma avaliação genética para a área de ouro de lombo e também para a espessura de gordura, então você olhando melhor, conseguindo enxergar melhor o que aquela genética, o que a genética daquele animal para a área de ouro de lombo, que vai trazer maior rendimento de carcaça, maior rendimento de cortes, então maior aproveitamento do animal. E espessura de gordura, que é uma característica importantíssima para a qualidade de carne, para a indústria, né, para a indústria frigorífica e para a qualidade de carne por consequência. E quando a gente introduziu a avaliação genômica, a gente conseguiu pôr mais essas duas características que compõem o quadro de 14 características avaliadas na raça Kanchim. Então, é isso. A gente vai melhorando, a gente conhece o que a raça tem, a gente conhece as demandas do mercado, a gente tem uma parceria e um relacionamento estreito, né, com os criadores e com a associação. Então, isso é algo que faz a gente enxergar o todo, né, de uma maneira mais eficiente e aí conseguir, como programa de melhoramento, de fato atuar nesses pontos que são importantes para todos. Acho que essa é um grande mérito, né, e consequência desse trabalho que o programa Embrapa Gene Plus desenvolve com o Kanchim há mais de 20 anos. Com base no que a gente já tem de informações que foram colhidas aí ao longo desses 20 anos, o que a gente pode esperar a partir de agora para o desenvolvimento ainda mais da raça? Essa é uma ferramenta que ajuda sempre a consolidar, né, a raça, a consolidar o criador. Um ponto que às vezes acaba sendo complicado para quem cria é aquilo que eu disse. A avaliação genética genômica ela vem fazer o criador acertar mais. Ou seja, ele está errando menos, né? E quando o criador erra menos, ele acerta mais, ele se motiva, ele tem mais entusiasmo com aquela criação, ele consegue tirar melhor proveito desse trabalho duro que é um criador de seleção, um criador de genética. A gente tem que valorizar isso. E isso é por obrigação, isso faz com que a nossa obrigação de oferecer sempre uma avaliação genética mais confiável, né, e mais completa se torne cada vez mais exigente. Então a avaliação genética ela vem contribuir para isso. E vem contribuir para isso diretamente no criador e vem contribuir para isso também quando a gente olha na outra ponta, na ponta do consumidor. O consumidor que se faz valer dessa informação, ele também está acertando mais. Então ele também consegue tirar melhor proveito da raça Kanchim. A central que escolhe um touro baseado num touro que tem avaliação genética genômica, certamente ela vai estar acertando mais e ela vai estar conseguindo oferecer para o cliente dela, e aí a gente está falando de milhares de criadores que vão utilizar essa genética em inseminação artificial, ela consegue oferecer para o cliente dela uma genética que vai dar mais resultado. E é o que todo mundo quer, é isso que todo mundo quer, mais resultado. Mais resultado. Agora, dentro do que foi publicado aí pela avaliação genômica da raça, o que você destaca para a gente aí? Quais os principais pontos que foram percebidos nessa publicação em relação a tudo que vocês já estudaram aí nesses 20 anos? A gente percebe, a principal função da avaliação genômica é melhorar a acurácia, né, a confiabilidade das DEPs. E isso aconteceu de uma forma muito significativa nessa avaliação genética
na avaliação do Canchim. Então, e ela melhora a acurácia, especificamente dos animais de baixa acurácia. Né? Os animais que já têm uma acurácia elevada, ela atua menos, óbvio. Né? A função dela é exatamente isso, melhorar a confiabilidade de onde você tem menos informação. Dos touros, de uma forma geral, publicados, a gente teve uma melhora de 40% na acurácia. Dos touros. Os touros já têm uma acurácia mais alta. Agora, nos animais jovens, genotipados, a gente teve uma melhora de cerca de 90% na acurácia. Então, antes a gente tinha uma informação, a gente tinha uma DEP, e a gente passou a ter uma DEP estimada para aqueles animais praticamente com o dobro de confiabilidade do que se tinha. Esse número por si só mostra que a avaliação genética genômica produzida pelo programa Embrapa GenePlus, publicada pelo programa Embrapa GenePlus, por meio dessas parcerias, funcionou de uma maneira fantástica. Então a gente passou praticamente a dobrar a qualidade da informação que a gente já tinha. Isso é muito significativo. E o outro ponto significativo, como eu já disse, é a possibilidade de a gente ter conseguido incluir duas novas características muito importantes para a raça e para o mercado, que são as características de área de olho de lombo e espessura de gordura. E para o futuro, agora focando nesse ponto, o que a gente quer? A gente quer melhorar ainda mais essa acurácia, a confiabilidade das informações, genotipando mais animais, genotipando touros estratégicos e com a possibilidade ainda de incluir novas características. Marmoreio é uma delas que acabou não sendo possível de entrar, mas que está na alça de mira já para as próximas avaliações. Quando eu falo possível de entrar, eu estou falando de um ponto muito importante do programa Embrapa GenePlus, que é, se a gente não tiver confiança, nós internamente, em publicar uma característica, a gente não faz. Então a gente não, é uma filosofia muito forte do programa. Se a gente tem qualquer dúvida sobre o mérito técnico daquela publicação, a gente não faz. A decisão não é comercial, a decisão é primeiramente técnica, para que a gente possa vir ao mercado e poder dizer isso. Pode confiar nisso que a gente está publicando, porque se a gente está publicando é porque tecnicamente está correto. E o trabalho que já vem sido desenvolvido até aqui já prova essa dinâmica, né, dentro de tudo que vocês estão mostrando. A avaliação genômica que foi publicada já traz bastante resultados e a gente sabe que vai caminhando para mostrar mais coisas. E não só do Canchim, né? Nós estamos falando do Canchim, mas nós já publicamos em parceria com a BCZ a avaliação genética da raça Nelore, temos a avaliação genética genômica da raça Senepol. Então isso é um trabalho que vem se estendendo de todas as raças e sempre dentro desse mesmo rigor técnico, isso que é importante. Perfeito. Mauro, vou agradecer a sua participação. Obrigado aí pela contribuição, falando um pouco para a gente sobre o desenvolvimento da raça Canchim. Eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. E lembrando, pessoal, que essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube para você que quiser acompanhar, rever os detalhes e até mesmo entrar em contato para saber um pouco mais.